tá? Então nós temos a introdução, o desenvolvimento e temos a conclusão, né? Essa divisão do texto em grandes partes com características próprias pode ser chamado do que de uma macroestrutura textual, tá? Então é como se a gente tivesse um quebra-cabeça, tá? E a gente fosse colocando peça a peça para formar aquela unidade, para formar aquele texto, né? E um fato importante dentro de um texto com macroestrutura seria relacionado com o tema, tá? Às vezes a gente tem um determinado tema, uma referência temática, e estamos abordando um determinado conteúdo, tá? E de repente a gente acaba que fugindo um pouco daquele tema, como por exemplo, a gente precisa dar é, um exemplo, ou uma citação, alguma coisa, né? Então a gente foge um pouco do tema, tá? Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa rapidamente retomar essa questão, né? Porque senão o que vai acontecer? Acontece a chamada fuga do tema, tá? E fugir do tema compromete totalmente o texto. Tanto é que em provas de concurso, de vestibular, etc e tal, a fuga do tema é motivo de nota zero, tá? É a única forma de se anular em primeira mão uma redação, tá? Uma produção de texto. É a fuga do tema. O segundo ponto é não escrever o número de linhas exigido. Às vezes, quando questão de 2 linhas, 3 linhas, o texto está muito bom, está excelente, eles acabam que fazendo uma vista grossa e acabam passando. Mas isso o texto tem que estar muito bom, né? Mas primeiro seria a fuga do tema, né? Se você fugiu do tema, já é zerado mesmo. Em segundo lugar seria o número de linhas exigidas. Tá? Bom, os tipos de coerência, dos níveis de coerência, tá? Eu tenho uma coerência narrativa, uma argumentativa, uma figurativa, uma temporal, uma espacial e uma coerência de nível de linguagem. A coerência narrativa está na compatibilidade entre a caracterização de uma personagem ou outro elemento figurativo do texto e o uso de suas habilidades ou características ao longo do texto. Veja o exemplo. A moça sem pernas dançou toda a noite, dando saltos de alegria com seus sapatos de salto. Olha onde que está a incoerência aqui, tá? Olha, está na incompatibilidade semântica entre a caracterização do personagem. Se a moça sem perna, como que ela dançou a noite toda, dando saltos de alegria e com sapatos de salto, né? Uma coerência de narrativa. A coerência argumentativa estabelece-se entre o argumento e os termos que o reforçam, né? Então, seria a respeito da estrutura argumentativa e o raciocínio argumentativo. O homem deve buscar o amor e a amizade, mas ele não deve confiar em ninguém e, por isso, é melhor que viva só. Então, o texto aqui está incoerente. Por que incoerente? Os argumentos utilizados não reafirmam o primeiro. Então, se os argumentos que eu digo mas ele não deve confiar em ninguém e por isso é melhor que viva só, como que ele vai buscar o amor e a amizade, não confiando em ninguém e vivendo só? Então, cuidado com esse tipo de argumentos incompatíveis. Uma coerência figurativa, o próprio nome já diz, né, respeito a combinatória e figuras, né? A combinação de figuras para manifestar um tema ou uma compatibilidade das figuras entre si. A figura ao lado ali, vocês têm. O verão vai ser quente. Invista-se o 13º num dos nossos ventiladores. Tá, mas você olha ali, verão quente, ventiladores, mas e por que eu tenho aquelas fotos de motos ali, né? A figura ali está mostrando motos. Deveria mostrar ventiladores, né? Então, no lugar dessas motos, deveria ter o quê? Ventiladores. Mas, nesse caso aqui, existe uma coerência também é, é, proposital. Tá? Ela pode ser utilizada propositalmente. Por quê? As motos, quando você fala em moto, o texto quer dizer que as motos proporcionam vento e frescor no verão. Tá? Então, numa coerência figurativa, tá? Nesse caso aqui, eles utilizaram, né, propositalmente. Tá?
Uma coerência temporal diz respeito porque a sucessividade dos eventos, né? Uma continuidade na narração dos fatos numa ordem temporal, né? Uma lógica do começo, meio e fim. Lavarei o feijão para depois catá-lo. Bom, por que está incoerente ali? Como que você primeiro vai lavar o feijão para depois catar? A inversão dos fatos ali, né, vai tornar isso confuso. Primeiro eu teria que catar o feijão e depois lavá-lo. Né? Uma coerência espacial diz respeito à compatibilidade entre os enunciados do ponto de localização do espaço. Fizeram todos os exercícios físicos no clube enquanto estavam no banheiro da casa. Tá, fizeram exercícios físicos no clube enquanto estavam na casa. A incoerência está onde? No espaço, né? Nos espaços expostos dos enunciados estão contraditórios, que você não pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Ou você fez exercício físico no clube, ou você estava em casa, no banheiro da casa. E por último, a gente tem a coerência de nível de linguagem, né? Refere-se à compatibilidade entre personagens e receptor e seus respectivos níveis de linguagem. Vossa Excelência, larga de roubalheira, já chega, né, meu compadre? Dirigiu-se ao presidente da República. A incoerência é um texto incoerente porque ele começa, né, com Vossa Excelência, né, com o pronome de tratamento formal, e logo depois ele utiliza uma linguagem totalmente informal, né, meu compadre, né? Se você começou formal, você tem que continuar o texto com uma linguagem formal, né? Principalmente ali por nome de tratamento. Você tratou ele informal e depois já tratou ele formalmente, né? Esse é o último nível da coerência, que é o nível de linguagem. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a importância do convencimento, né? Que seria a questão de persuadir o leitor a acreditar no que você está expondo, no que você está escrevendo, né? E vamos falar um pouco também de uma linguagem publicitária, tá? A importância do convencimento. Tanto a tese quanto os pontos de vista do autor a respeito das informações inseridas no texto devem ser claras e objetivas. Para que o autor tenha condição de convencer o leitor a acatar o seu ponto de vista, ele deve selecionar, organizar e relacionar argumentos consistentes, ou seja, aqueles que podem ser comprovados a partir de informações verídicas, pesquisas, reportagens, mobilização de outras vozes de autoridades no texto, para concordar com suas ideias, como pesquisadores, filósofos, estudiosos, sociólogos e profissionais da área, etc. A propaganda, tá? Ela usa de persuasão. O que é persuasão? Persuasão vem do verbo persuadir, né? Que leva a crer ou acreditar, né? É o ato de você tentar convencer o outro a acreditar em você. Então, a propaganda usa muito esse tipo de linguagem, né? Ele vai persuadir o leitor a acreditar que aquilo é bom. Então, ele quer, para que isso ele possa alcançar o objetivo dele, né? E sempre vender mais e mais e mais, né? A propaganda, como já deve ter percebido, tem por objetivo justamente o que foi exposto na definição acima, tentar convencer o público de alguma coisa. Por isso, sempre quando vir ou ouvir um anúncio, lembre-se que os publicitários estão usando a linguagem persuasiva para conquistar você, seja através de palavras, de cores, de imagens, né? E principalmente fazê-lo comprar mais e mais. Aqui nós temos um texto, tá? um, um slogan, um slogan que diz assim: mude sua embalagem. A estratégia que o autor utiliza para o convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos verbais e não verbais, com o objetivo de. Então, veja, aqui eu tenho um pacote de açúcar, tá? E do lado ali, ele é uma embalagem de um adoçante, tá? Que não dá para ver direito, mas é um adoçante. Então, diz assim: muda sua embalagem, tá? Como vocês estão vendo ali, eles estão trabalhando com recursos verbais, né? Mostrando açúcar, mudando ali, muda sua embalagem, né? E com
os recursos não verbais, que seria a imagem do açúcar e a imagem do adoçante. Tá? Qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo ali? Seria ridicularizar a forma física do cliente, criticar o consumo de produtos industrializados, associar um vocabulário açúcar à imagem do corpo fora de forma ou incentivar a prática de esportes? A, B, C ou D? O que vocês acham? O que o texto está querendo passar para a gente? Letra Oi? C. Isso, associar o vocabulário do açúcar à imagem do corpo fora de forma. Né? Então, você veja que através de uma propaganda, né, ele está persuadindo o leitor a comprar o adoçante, né? É, é, direcionando, então, o pacote de açúcar, né, como se fosse um corpo fora de forma tomando o açúcar. Né? Então, por hoje, por hoje é isso, tá, gente? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma perguntinha?